Os dois primeiros são básicos, tá? Se você não tem nele, você não tem nem eles, você já está ficando para trás. Os dois primeiros são duas tabelas calendário. Duas tabelas calendário. Por que duas tabelas calendário? Deixa eu te explicar uma coisa e agora a gente vai lá para o Power BI, tá? Então, estou abrindo aqui o Power BI, a ferramenta que nos possibilita chegar aos indicadores online automatizados. Eu até vou trocar de tela aqui, ó. De lado, aliás, não de tela. Encapou do cantinho. O que acontece? Quando você vai criar um dashboard de indicadores, tem situações em que você trava a data. Então, o que eu estou querendo dizer com esse travar a data? Você pega, por exemplo, uma tabela calendário e lá nessa tabela calendário ele vai conter. O que eu estou querendo dizer? Vamos voltar para cá para cima. Pronto. Aqui. A tabela calendário, por que eu estou dizendo que tem que ter duas? Olha só essa situação. Em alguns projetos, eu utilizo, e você vai utilizar, você vai vivenciar essa situação, e você certamente já vivencia, é trabalhar com a data fixa. Como assim a data fixa? Você vai lá, cria um dashboard de indicadores e diz que a data tem que começar, por exemplo, em 1 de 2018 e a data futura fica aberta. Ou fica até, sei lá, um ano após hoje. Então, por exemplo, a tabela calendário, a data mínima, ou seja, a data inicial é 1 de 2018, por exemplo, e a data final é 365 dias após a data atual. Beleza. O que eu estou querendo dizer com essa situação? Isso é uma tabela calendário muito utilizada. Ter sempre a data fixa. Agora tem outra situação que eu vivenciei há alguns dias atrás. Era um fluxo de caixa de uma empresa e o gestor, por conta da dimensão do negócio, existiam informações nesse fluxo de caixa que eram ou melhor, lá para 2041, por exemplo. Então, informações bastante posterior. O que eu estou querendo dizer? Olha só. Deixa eu vir aqui para o cantinho. Vamos melhorar essa explicação. O que eu estou querendo dizer? Imagina que tem lá a tabela calendário. Aqui está o ano que começa os seus dados. E nesse caso, esse cliente tinha informações lá para 2040 na tabela calendário dele, nos dados dele. E ele queria ver essas informações lá para 2040. Ele queria ter a opção dele filtrar isso lá para 2040. Nesse caso, qual que é a tabela calendário que você vai utilizar? Você precisa utilizar uma tabela calendário com a opção de data automatizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai deixar de forma fixa a data na sua tabela calendário. Como que seria isso na prática? Você vai lá para criar a sua tabela calendário. Ó. Eu não ia fazer, mas vamos fazer aqui. Ó. Nova tabela. E aí nessa nova tabela, nós vamos carregando. Deixa eu tomar uma água. Então, o que acontece? Muitas pessoas utilizam calendário alto, né? Para criar essa tabela calendário. Vão lá e criam através da calendário alto. Só que o que acontece? A calendário alto ela só funciona se você tiver dados dentro do seu modelo. Então, no meu modelo aqui não tem dados. Ó. Ele vai ficar errado. Certo? Na calendário alto, por si só, ele já se automatiza. Ou seja, se entrar novas datas, ele se automatiza. Então, se entrar novas datas, como assim? Ele vai pegar a minha data inicial do modelo de dados, informações que vêm lá do banco. Tem data lá em 1 de 2018, ele vai puxar. Se tem datas até 2041, ele vai puxar. Mas essa não é a forma que eu vou falar para você aqui. A forma que eu vou falar para você aqui, exemplificando essas duas tabelas calendário, são duas tabelas que vêm lá pela linguagem M e que eu não estou dizendo que a calendário alto é a pior, mas eu trabalho mais lá fazendo essas tabelas lá pela linguagem M. Então lá na linguagem M tem como você criar uma tabela que pegue a primeira data do banco de dados, ou seja, a primeira data que você está buscando do seu
das suas informações, das suas tabelas. Então tem a coluna lá, data. Então você vai pegar a data mínima daquela tabela e a data máxima daquela tabela. Se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, porque eu não criei aqui na sua frente, eu não sei o que, calma, jovem. Eu vou te dar atalho para te mostrar como que você vai fazer a tabela calendário, como que você vai criar os outros itens que vai ter aqui, tá bom? Nesse momento, eu estou te dizendo que, no mínimo, se você não tem essas duas tabelas calendário dentro da sua pasta de ouro, em algum momento vai acontecer de você ficar refazendo o trabalho. E as duas situações vai acontecer no cenário como acontecia comigo. Eu tinha uma tabela calendária e quando eu precisava abrir a data, eu tinha que ir lá na linguagem M e ficar ajustando lá, refazendo a minha tabela calendária.